Gratidão, mensagem da nossa egrégora que fala sobre a mente soberana. A mente soberana, para ser alcançada, precisa nutrir o desapego à mente dual, à mente separada. Tudo o que veem, leem, percebem, deve deixar de ser julgado, preferido ou desprezado. Quando essa mente pequena não mais atua, pois sua força se tornou inoperante diante do Criador que a acolheu, agora podem encontrar paz e clareza mental. A mente soberana está conectada diretamente à fonte e nos revelará sempre o próximo passo através da escuta interna. Quando um ser desperta para o seu verdadeiro poder, reencontra essa mente não dual, não fragmentada, mas integrada à sua essência, que percorre o corpo como um instrumento do divino. Ancorem-se nessa energia e permitam o alinhamento com a mente soberana. Recebam agora a energia soberana que atravessa seus corpos. Gratidão. Então, essa energia, a mente soberana, ou seja, o momento que nós estamos, na energia planetária, é um momento de unificação, Então, unificação significa nos reintegrarmos a quem somos, em primeiro lugar, a nós mesmos, e começarmos a partir dessa união com nós mesmos, a unificação com o todo, com o planeta, com as pessoas, com a falsa dualidade, com as opiniões desencontradas. Então, o que são essas mentes todas, que parecem contraditórias, Então, a mente soberana não tem fragmentação, a mente soberana não tem opinião separada da fonte. A mente soberana, ela não escolhe desprezando algo, Então, eu vou ficar com isso porque eu gosto e isso eu não gosto, então eu jogo fora. Então, isso é uma mente coletiva, uma mente criada pela própria natureza humana. Então, o ser humano, a forma como o ser humano começou a se desenvolver, começou a viver, gerou essa mente. Então, o ser humano criou essa separação. Não foi Deus que criou separação nenhuma. Não existe uma mente separada aonde estamos desconectados de Deus. Então, a mensagem da nossa egrégora traz muito claro hoje, a gente tomar consciência dessa mente soberana. Então, aonde estamos? Se estamos sentindo que estamos fragmentados, estamos fazendo algo que não está em concordância com quem somos, estamos dando ouvidos, a uma notícia que nada tem a ver com aquilo que nós acreditamos, tudo isso é porque estamos na mente fragmentada. Estamos num ego, estamos num personagem, e estamos ali encontrando outros personagens se degladiando, brigando, se confrontando, porque cada um tem uma opinião, cada um tem uma versão diferente agora, cada um tem uma versão diferente sobre a vida extraterrestre. Então, todos agora vão levar as correntes para um lado, para o outro, com essas falsas opiniões. Então, tudo isso faz parte da mesma mente coletiva que criou a separação entre os seres humanos, e aí começa a trazer outros níveis de informação, de revelações, e dentro dessas revelações que vão acontecendo, continua gerando separação. Então, essa mente, ela não tem nenhum poder sobre o ser. Ela é simplesmente uma camada, Uma camada que vai circulando, coletiva, que vai circulando, e quando encontra alguém que assume aquilo como verdade, então aquele ser veste aquela máscara, veste aquela mente separada, veste aquela ideia sem perceber o que está vestindo,
Por quê? Porque não está na mente soberana, porque o ser está desconectado da fonte. Então, a nossa atenção precisa estar 100% na nossa essência, no nosso ser, na mente de Deus que está na nossa mente, né? Então, a mente de Deus, a mente soberana, que conduz à corrente única da vida. Então, nós estamos dentro de uma corrente única, não são várias. É única, uma só, que nos conduziu, que nos trouxe até aqui, está nos movendo para o nosso caminho de retorno. É a mesma corrente única fazendo esse movimento. E sempre estivemos conectados a essa mente soberana. Então, por que toda essa confusão, né? Por que nós precisamos de tantos processos para despertar, para reconhecermos, para alinharmos os corpos, para ajustarmos as frequências? Não precisamos de tantos processos, só precisamos do reconhecimento dessa mente única. Então, quando reconhecemos que o caminho, o nosso caminho, é determinado por essa corrente maior, então as ações, os movimentos, a energia, a inspiração, tudo virá dessa mesma corrente. Então, todas essas que vão passando, né, como falsas ideias, olha, tem essa aqui, né, tem um agora, os extraterrestres vão chegar nas naves, então vem uma corrente, né, com uma mente dual, com essa ideia, e alguém veste isso e acredita, sim, eles vão vir, estão pousando, né, e veste aquilo, está vestindo uma falsa ideia que está passando. E assim outra mensagem, outra notícia, outra informação. Então, como saímos disso? Saímos disso nos mantendo nessa mente soberana. Porque essa frequência está além da mente coletiva, além da dualidade do mundo, além das preferências do mundo, além dos conflitos do mundo, além de que o mundo diz, não, se eles chegarem, nós vamos para a direita, se não chegarem, nós vamos para a esquerda. Então, nada disso existe, né? O que existe é uma mente só, uma mente soberana, coordenando cada ser dentro da sua própria corrente energética, que está seguindo a sua vida, seguindo o seu propósito, seguindo o plano da sua alma, seguindo aquilo que está experimentando nessa dimensão, sem confusão. Então, a mente soberana não tem confusão, não tem medo, não tem e se acontecer, e se eles chegarem, e se eles não chegarem? O que vai acontecer se eles não chegarem? Então, esses questionamentos que vêm através da mente comum, que vêm através das notícias, porque sempre, o mundo sempre operou dessa forma, e não ia ser diferente nesse momento, mudam as notícias, mudam as revelações, mas a maneira como esse mundo opera é a mesma. Então, o mundo sempre vai operar dessa forma, vai trazer uma informação que vai gerar medo, vai gerar dúvida, vai gerar questionamentos, vai fazer o ser esperar para ver se é real, se é irreal. Esse mundo dual, esse mundo dessa mente, ele não existe na quinta dimensão, na nova Terra. Então é isso que nós temos que buscar, né? Ou seja, nós temos que nos reconectar à nossa mente soberana, que vai atravessar todas essas circunstâncias, todas essas notícias que vão passando, e nós vamos transitando por elas. Não vestimos nenhuma notícia, simplesmente seguimos a mente soberana e aquilo que ela está nos revelando através dessa escuta ativa interna. Então, o próximo passo, nós temos que escutar o nosso eu superior, percebermos o que vem dentro de nós para nos movermos. Então, nenhuma notícia vai determinar como vai acontecer o desfecho, né, dessa história toda.
qual vai ser o desfecho dessa tal vida extraterrestre, como vai acontecer as revelações, né? Como eles vão chegar, quem vem primeiro, quais são as raças, como que isso vai se apresentar. Então, tudo isso são movimentos dessa mente que está operando, né? Essa mente dual, essa mente coletiva, que vai jogando, né, informação a partir das revelações com a interpretação que convém a essa mente. Mas cada um de nós precisa da energia do discernimento para saber o que aquilo quer nos dizer, se aquilo tem algo a ver conosco, né? Se aquilo está nos trazendo alguma informação verdadeira, ou se aquilo não tem nada a ver conosco e nós vamos deixar passar. Não vamos vestir essa máscara, vestir esse personagem. Porque no momento em que uma mente se deixa, né, levar por uma mente coletiva, um ser humano, um ser, se deixa levar por essa mente coletiva, ele começa a aceitar uma realidade que não é a que ele veio viver. Então ele começa a acreditar novamente em notícias, em supostas revelações que vão mudar o curso das coisas, mas não está fazendo a experiência interna. Então, nossa egrégora traz essa mensagem importante, né, do acesso a essa mente soberana que está numa frequência além da mente física, como todo o trabalho dessa egrégora sempre trouxe a necessidade de transcendermos todo e qualquer estado psicológico humano, porque todos esses medos, todas essas revelações na forma como estão sendo transmitidas, envolvem estados psicológicos, envolvem seres que estão envolvidos psicologicamente com aquelas informações e estão simplesmente transmitindo aquilo e não estão conscientes, na grande maioria, daquilo que estão transmitindo. Ou seja, da onde vem aquela informação. Então, a nossa egrégora traz a importância de estarmos sempre no nosso centro cardíaco interno, escutando através do nosso coração e percebendo aquilo, se chegou alguma mensagem para alguém, perceba como aquilo ressoa, se faz sentido, se não faz, se está passando pelas suas camadas psicológicas, né? Então, porque pode estar passando por muitos estados psicológicos de muitos seres, que não são os estados originais da nossa essência, mas estados que vivemos, né, em algum momento e que ainda podem estar no campo energético. Então, a atenção é de não nos envolvermos, né, com essas mensagens, se elas não ressoam com o nosso coração. Então, a mente soberana, ela não necessita de nenhuma aprovação, de nenhuma mensagem, de nenhuma notícia para atuar. Então, esse é o ponto principal. Nós não precisamos de nenhuma circunstância externa para nos movermos nessa realidade em que estamos. Então, somos seres multidimensionais e estamos aqui atuando em diversos níveis de consciência, realizando um propósito nesse planeta Terra, né? Dentro dessa transição planetária, e não podemos esquecer disso, né? Ou seja, nós não pertencemos a esse mundo e estamos realizando algumas tarefas aqui. Então, nada temos a ver com estados psicológicos humanos. Notícias, fatos, tudo o que é orquestrado dentro de um sistema, de uma mente coletiva, fabricada por um ser humano que vive em função das suas egrégoras tridimensionais, não fazem parte da egrégora multidimensional de quinta dimensão. Então, esses seres estão dentro de
de uma circunstância, né, vamos chamar uma grande circunstância, única, vivendo personagens que estão falando da mesma coisa de formas diferentes. Então, todos se debatem, né, com a mente, com as emoções, com a fisicalidade, mas isso não leva à transcendência, não leva à evolução. Então, nenhuma notícia desse mundo físico pode levar o ser a evoluir, porque ela está num nível mental, físico e emocional, ou seja, no nível psicológico, no nível de psique humana. Então, mesmo que os assuntos, os temas sejam voltados para algo maior, eles estão sendo tratados dentro de um estado menor, de um estado psicológico, e não de um estado elevado de consciência. Então, eles não vão surtir o efeito que deveriam, né, dentro daquelas consciências. Então, o importante é nos mantermos na mente soberana, na nossa mente original, né, na nossa mente, na mente de Deus, na mente maior, que vai nos guiar por outros caminhos, que são os caminhos da consciência. Então, os estados de consciência são os estados disponíveis para todos os seres que estão no caminho ascensional. Então, não cair, né, em estados psicológicos, ficar lá remoendo, né, circunstâncias, situações, né, se agora vão revelar, se não vão revelar, como vai ser, como não vai ser, porque isso está dentro do mesmo nível de consciência anterior, do nível tridimensional. Então, quando percebermos que estamos entrando em algo assim, temos que perceber realmente, precisamos questionar por que estamos trazendo isso para o nosso campo e mudarmos essa frequência, mudarmos essa sintonia e entendermos que aquilo é simplesmente informação, né? Notícia, para gerar mais movimentos na psique humana e não movimentos na expansão de consciência humana. Então, o trabalho de conscientização não acontece nesse nível, nesses níveis de mensagem, né? Nesses níveis assim de revelação. Então, mesmo que venham N revelações, mas quem está revelando, né, está simplesmente questionando, eu acho que isso existe, eu acho que pode ser assim, eu acho que pode ser assado, é um nível, é uma camada que não produz o efeito, né, que deveria em termos de expansão de consciência, mas que ocasiona mais complicação, mais separação, mais dualidade, porque alguns vão gostar, outros não vão gostar, uns vão achar que pode ser, outros vão achar que não pode ser, e isso não gera nada de útil, né? Nada que possa fazer com que a gente perfure essa bolha, né, da psique humana. Então, a mente soberana, como diz a mensagem, ancorem-se nessa energia e permitam um alinhamento com a mente soberana. Recebam agora a energia soberana que atravessa seus corpos. Então, percebam o que significa uma energia que vem da mente de Deus. Como isso é acolhido por nós, como isso traz leveza, como isso traz paz, traz harmonia, traz outro estado de consciência, traz um se desvincular de todas essas supostas revelações, né? Entendendo que nós precisamos fazer a nossa própria experiência e aí sim nós vamos entender o que significa, né, a vida extraterrestre e tudo isso, mas isso precisa passar pela nossa experiência interna. Gratidão.